E aí, galera, tudo bem? Vamos lá, oitavo ano, fazer a correção das questões 1 a 5 do bloco 1 de História, ok? Vamos lá, rapidamente aqui. Expansão portuguesa na África e na Ásia. Está no capítulo 4 do livro esse assunto. Vem a primeira questão, falando sobre a África antes dos portugueses, os povos iorubás, Ifé, Ioio, Benin. São povos importantes, cidades importantes que existem até hoje. Benin, principalmente. Vamos lá. Letra A. É correto afirmar que os portugueses foram responsáveis por inaugurar atividades comerciais no continente africano? Explique. Primeiro sim ou não, e depois você vai explicar. O texto diz: antes dos portugueses chegarem na África, um rico comércio era praticado em algumas regiões. Ou seja, a resposta é não, e você vai explicar com base nessa frase do texto. Ok? Questão número 2. Povos bantus. Que, continuando o assunto da questão número 1. Os Swahilis. Letra A. Antes da chegada dos portugueses, quais eram as principais atividades econômicas do antigo Reino do Congo? Vamos lá. Atividades econômicas do antigo Reino do Congo. Depende, né, gente? Por exemplo, nesse parágrafo aqui que você vai encontrar as respostas, ok? Dá uma resumida aí. Os bacongos produziam tecidos de ráfia, objetos de marfim e cobre e coletavam zimbos. Os camponeses cultivavam cereais, usavam instrumentos de ferro, criavam aves e cabras. E os comerciantes vendiam ferro, sal, marfim, cerâmica, tecidos e joias a outros povos. Ok? Letra B. Quais foram os povos formadores dos Swahilis a partir do século XII? Aqui no texto nós vamos encontrar, olha só, no século XII havia se formado uma sociedade com características árabes, indianas e persas. Então, tá aí a resposta. Vamos para a próxima. Questão 3. Falando sobre escravidão, racismo e a diferença também entre um servo e um escravo. Letra A. Cite os dois fatores que ajudaram a consolidar o racismo no século XV. Por que ele se desenvolveu? Por que ele se tornou uma coisa tão forte e tão difundida? Aqui nós temos a informação. A escravidão foi tornando-se mais comum. Aqui olha, nesse parágrafo aqui, custei achar, mas lapso aqui de memória. Terceiro parágrafo. Com a chegada dos portugueses à África no século XV e a expansão do tráfico de africanos escravizados, o racismo foi consolidado. Ou seja, com a chegada dos portugueses na África e com a expansão do tráfico de escravos. Ok? Questão letra B. Cite uma diferença entre o trabalho servil e o escravo. Qual a diferença entre um servo e o escravo? Aqui no texto, no finalzinho, olha. Em geral, os servos estavam presos à terra, mas eles não podiam ser vendidos como um escravo. Essa é a grande diferença. O servo não era um objeto, não era uma propriedade do seu senhor, enquanto o escravo, o senhor poderia fazer qualquer coisa com ele, porque ele era uma propriedade. Okay? Questão 4, falando do tráfico de escravos e a escravidão moderna. Por que os portugueses deixaram de entrar no continente africano em busca de escravos? No segundo parágrafo nós temos essa informação. Inicialmente eles caçavam os escravos, mas depois eles os obtinham através do comércio. Ou seja, eles compravam os escravos dos próprios africanos. Você tinha muitos povos ali que rivalizavam, que lutavam entre si. Quando um povo derrotava outro, ele pegava aqueles homens, mulheres e vendiam no litoral, na costa africana, para os portugueses que buscavam e pagavam bem pelos escravos. Ok, gente? Questão número 5. Impacto do tráfico negreiro na África. Com certeza teve muitas consequências. As duas principais, a letra A quer saber. Quais foram as duas consequências do tráfico negreiro na África? Aqui no primeiro parágrafo nós temos, olha, o primeiro efeito foi uma diminuição no crescimento populacional africano e outra consequência foi estimular os povos africanos a voltar-se principalmente para o tráfico
devido aos seus altos lucros, ou seja, isso levou a muitas guerras, muitos povos mudaram a atividade econômica, que plantavam, antes que faziam outras coisas, começaram a enxergar na guerra e na captação de escravos uma atividade mais lucrativa. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Dúvidas, podem mandar lá no Telegram, ok? Falou!